Fala comigo, meu parceiro. Putz, hoje eu tô ganhando um presente, vocês vão ganhar também. Vou entrevistar um camarada que, ó, eu escutava falar e nunca tive a oportunidade de conhecer. E hoje tá aqui entrevistando Eduardo Kiza, né, parceiro. Irmão, você tava me contando, são 38 anos de mercado imobiliário. É isso aí. Não era para divulgar, mas é isso aí. Já queimei. O que eu tenho de idade, o cara conhece desse entendimento. Meu parceiro, obrigado, nossa, imensamente de você estar aqui, né? Passar um pouquinho de tudo que você viu, tudo que você vivenciou, tudo que você experienciou nesse mercado gigantesco que é o mercado imobiliário, né? Obrigado mesmo. Eduardo, se apresenta para quem ainda não teve o privilégio de te conhecer, por favor. Então, eu que agradeço a oportunidade aqui. Para mim é um Imagina. prazer estar conversando com o Kowalski aqui. Eu acompanho você e foi uma honra receber o convite e estar aí hoje com você batendo esse papo. Obrigado, irmão. Eu sou engenheiro civil, corretor de imóveis. Além da minha vivência no mercado de incorporação, trabalhei um tempo também com consultoria. E aí, nas áreas mais diversas, né? Consultor de planejamento estratégico, montando operações estruturadas para a área de saneamento, energia elétrica, planejamento estratégico. E depois retornei para o mercado, deu saudade, voltei para o mercado imobiliário e hoje, depois dessa vivência na área de incorporação, em Vespark, eu embarquei na Loft, que é outro super desafio, uma startup gigante, uma empresa gigante, que tem por objetivo ser o maior e melhor ecossistema do mercado imobiliário brasileiro. Nossa Ou melhor, senhora. da América Latina. Nossa senhora, hein? É isso aí. Que histórico, hein, meu camarada? A gente tem um propósito aqui no Blue Talks de trazer as mentes mais experientes dentro desse mercado, com conhecimento. E hoje, né, como eu estava comentando, é legal a gente falar um pouquinho sobre o passado, né? A gente separar um tempo para falar do presente e um pouquinho do futuro. E eu já vou te convidar uma segunda vez que eu vou fazer um roteiro com 10 perguntas. Você topa? Topo. Fechou. Vamos falar de passado. 38 anos atrás, a gente está falando 1990, 85, 86, mais ou menos isso. 86, Legal. O que estava rolando naquela época? Eu lembro inflação galopante. O que era vender um imóvel há 38 anos atrás? Como que se vendia um imóvel há 38 anos atrás, parceiro? Vamos por partes. Primeiro, eu estou no mercado desde 86, mas o meu começo foi como estagiário, depois Perfeito. engenheiro. Trabalhei muito tempo na área de engenharia da TAM. Uhum. E aí, uma empresa centenária, né? Centenária. Empresa centenária. 130 anos em 2025. Meu Deus. Olha só. E eu estava na festa dos 100 anos. Olha só. Então, assim, quando eu tive mais vivência com a área comercial, já era a década de 90, né? Perfeito. Foi um convite do meu guru, né, o René Staben. Legal. Uma pessoa que, me ensinou muito desse mercado, tanto na área de vendas como na área de incorporação. E também como pessoa, né, uma pessoa especial ali. E na época, assim, a venda ela acontecia de maneira diferente. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro com os canais, né? Quando a gente fala em marketing, né? Como é que era o nosso funil, né? Ninguém falava em funil ainda, mas como é que era a captação de clientes? Jornal, TV, rádio, outdoor, era isso. Então a gente tinha menos canais para atrair os clientes, para trazer os leads para a imobiliária, né? E normalmente eles chegavam de duas maneiras. Ou a visita física ou o telefone. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, carta não fazia menor sentido, óbvio, né? Então, assim, a captação dos clientes, ela acontecia por esses dois canais, ou telefone ou visita, né? Nesse aspecto era completamente diferente. A minha vivência no lançamento imobiliário, a gente estava batendo um papo antes, assim, os folders, né, a maneira como a gente apresentava um imóvel também era diferente. Você não tinha a velocidade que você tem hoje para gerar imagens. Você tem books de lançamento de empreendimento com centenas de imagens, né? Sim. O próprio AIA, acho que você participou ativamente, tinha a imagem de todas as áreas comuns, de todos os tipos de unidades, né? Na época a gente fazia planta e fachada com aerógrafo, né? Tinham pessoas especialistas nisso. Eram 2, 3 imagens por empreendimento, né? Rapaz do céu. Então, a habilidade que o corretor tinha que ter para conseguir transmitir o que era o empreendimento era muito mais na apresentação. Ele tinha que construir através do storytelling, né? Ele tinha que ter uma historinha para conseguir mostrar
como era o imóvel para o comprador. Sim. Coisa que hoje as ferramentas tecnológicas nos ajudam muito a construir essa imagem, né, para o cliente se sentir dentro do imóvel. Uhum. Quando a gente fala em apartamento decorado, plantões, isso não existia. Sério? Começo da década de 90, mercado curitibano, a primeira empresa que trouxe algo de novo para o mercado foi a Encol. Quando ela veio para Curitiba, com um plantão maior, começou com a história do apartamento decorado. Vamos voltar nesse tópico aí da Encol, porque eu acho que no decorrer aí tem uma historinha legal para a gente trocar também. Mas daí, o que eles trouxeram? Então, a possibilidade de você mostrar um apartamento decorado é uma coisa fantástica, porque você tangibiliza para o cliente como é que é a ocupação do espaço, né? Você imagine você naquele estúdio do AIA, que tem 25 metros, né, vamos dizer assim, você conseguir demonstrar para a pessoa que ele vai conseguir ter uma baita de uma qualidade de vida num espaço de 25 metros. Sim. A pessoa não acreditava. Aham. A partir do momento que os apartamentos decorados entraram, você conseguiu demonstrar para as pessoas como é possível ter qualidade de vida em ambientes menores. Uhum. Né? Uhum. Me lembro, por exemplo, que quando a gente lançou o primeiro apartamento não decorado da cidade, Rio Reno. Calma. Primeiro apartamento não decorado. Não decorado. Era um apartamento na Visconde Guarapuava, alto padrão, 1 por andar. E a ideia foi, num apartamento grande, a ocupação dos espaços fica muito a critério do comprador. No apartamento de luxo, né? Você tem espaços, ninguém tem dúvida que um quarto com 15 metros quadrados vai para ocupar legal, né? Uhum. Então, qual que era a ideia ali? A ideia era mostrar os acabamentos do empreendimento. Então, tinha mármore, tinha granito, tinha madeira, madeira maciça. Então, as esquadrias e tudo mais. Então, a gente fez um apartamento não decorado, né? Visite o apartamento não decorado, que era justamente mostrar a qualidade de acabamento que o empreendimento tinha. Então, eram épocas diferentes, a gente usava as ferramentas que a época nos permitiam, né? Sim. Mas teve muita coisa legal que foi sendo criada ao longo do tempo, né? Não existia CRM na época, estavam começando a acontecer os primeiros. Eu me lembro que a gente desenvolveu uma ferramenta, os corretores que estão ouvindo aí, que trabalharam nessa época, vão lembrar. Computador era uma coisa rara, a gente comprou o computador para os corretores e financiou. Olha, financiou o computador. E não era notebook, era computador, eles deixavam em casa. E nós desenvolvemos um CRM, onde os corretores conseguiam colocar dados, não só nome, endereço, telefone, mas tinha nome dos filhos, o cônjuge. Então eu sabia o nome do casal, data de nascimento de todos, sabia a profissão, sabia time de futebol, sabia hobbies. E o que acontecia com isso? A gente tinha muita informação e a gente conseguia fazer a mala direta. A mala direta, para mim, foi o precursor das redes sociais, porque você conseguia medir. Você encaminhava a mala direta e você tinha o retorno ou não do cliente. Coisa que nas redes sociais hoje é tranquilo de medir. Você sabe quantos abriram, quantos leram, quantos clicaram, quantos fizeram contato. Então, a mala direta foi, vamos lá, a primeira ferramenta que permitia ter esse retorno, a gente poder medir o resultado das campanhas. Caramba. E com isso, a gente tinha uma régua de relacionamento que a pessoa pensa assim, não, eu já vendi para esse cara não vai comprar mais comigo. Errado. Se esse cara é um investidor, o cliente é um investidor, ele vai voltar a comprar com você. Sim, com certeza. Se esse cliente comprou para morar, ele daqui a 7 anos pode ser que ele volte a comprar com você. Sim. Então, mantenha o relacionamento com ele. Nós conseguíamos manter relacionamento porque a gente sabia dar nascimento de cada membro da família, nos aniversários. A gente acompanhava, por exemplo, o concurso vestibular. Se teve alguém dos filhos que passou no concurso vestibular, daqueles que saíam no jornal, a gente encaminhava um brinde, um parabéns. Aí tinha o dia da profissão das pessoas, da casa. Então, com isso, a gente mantinha um relacionamento morno com o cliente ao longo de anos. E a gente conseguiu que 40% das nossas vendas de lançamentos fossem dentro de casa. Olha, graças a esse trabalho de relacionamento. Então foi um dos primeiros trabalhos, mas eu sempre falo isso, né? Às vezes é muito mais fácil você cuidar das borboletas, das flores, para as borboletas vir no teu jardim, porque você sai caçando borboleta, né? É isso aí. É essa a ideia, né? Essa lógica. Você mantendo relação e com o tempo, isso acaba voltando de uma forma... Mas é muito difícil manter uma relação com uma pessoa durante tanto tempo. Mas funciona. Posso falar que funciona. Legal. E algumas experiências até de inverter o funil, porque normalmente o que acontece? Você traz os clientes, entra no funil
e distribui por roleta para os corretores, certo? Uhum. Não é essa a lógica? Uhum. Até hoje, Sim, né? Sim. O que a gente fez? A gente, analisando o histórico de vendas, a gente começou a descobrir, esse corretor aqui, ele aproveita mais apartamentos no Cabral. Esse outro aqui aproveita mais no Batel. Esse daqui aproveita apartamento até 100 metros. Esse daqui vai nos apartamentos maiores. Esse daqui vende mais para gente do interior. Primeiro trabalho que... os primórdios de inteligência artificial, a gente contratou um professor da PUC para mexer com redes neurais nessa nossa base. Caramba! Isso era final da década de 90. E a gente conseguia inverter o fluxo, ou seja, entregar para o corretor um cliente que ele tinha mais probabilidade de vender. Então a roleta deixou de ser aleatória e passou a ser orientada, né? Justamente para que a gente aumentasse as chances de venda. Olha Será só. que não faz sentido hoje? E você acredita que ainda, em pleno século, né, 2024, tem gente que acredita que... Gente, incorporador, pessoa investindo que acredita que venda é sorte. Não é sorte. Não é. Existe uma base de dados em que você consegue identificar padrões de comportamento e ser mais assertivo no momento da venda. É isso aí. Tô falando que é o mestre aí, meu camarada. O cara já descobriu isso há 30 anos atrás, irmão. Não, mas Show. funciona. Que legal. E aí o troço começou a andar, esse contato. Tá, então a gente estava na década de 90, a gente falou ali, foi finalzinho da década de 90, que existiu o falecimento de uma incorporadora muito grande, a Incol, né? Esse foi um fato muito marcante no mercado imobiliário, eu acredito que não só local, mas nacional, né? Como é que foi isso para você? Qual que foi a tua visão desse momento trágico do mercado e o que você viu que aconteceu depois ali? Então, assim, uma vez eu li um artigo que falava falava sobre essa questão das tragédias, né? As tragédias úteis. É esquisito, né? Tragédia útil. E na história da humanidade a gente passou por várias tragédias úteis. Úteis em que sentido? É óbvio que ninguém diz que a Segunda Guerra Mundial foi legal, não é esse o caso. Perfeito. Foi horrível, foi uma tragédia. Sim. Mas, em função da guerra, a humanidade, em alguns aspectos, deu um salto. Evoluiu. Evoluiu. Uhum. A Covid foi uma tragédia. Sim. Mas, de alguma forma, a gente evoluiu como sociedade. A gente passou a adotar a digitalização mais do que a gente usava antes. Então, assim, existem tragédias, né? Não quero aqui entrar na discussão do nome, né? Mas tragédias que, de alguma maneira, deixaram um legado depois, né? Com toda a dor, toda a perda, mas deixaram um legado positivo para a humanidade. No mercado imobiliário, eu diria que a Incol foi uma tragédia, gerou muitos problemas, tanto para os compradores, né? Que muita gente perdeu o que tinha investido, né? Foram milhares de imóveis nível Brasil, né? Foi um negócio horrível. Para quem não entende, né? A Incol era uma grande incorporadora que ela faliu, né? Faliu. E deixou muitos imóveis sem entregar, né? Agora, o que eu... Então, tirando toda essa fatalidade, pessoas que perderam a poupança, perderam imóveis que estão enrolados até hoje, às vezes, na justiça, né? Então, tira isso e vamos olhar para um outro lado. Por exemplo, a lei do patrimônio de afetação surgiu daí. Olha só. A lei do patrimônio de afetação foi proposta pelos bancos justamente para tentar impedir que novas incóis acontecessem. E você percebe que a lei ela é toda voltada nisso, em você segregar o patrimônio de uma incorporação para garantir o término da obra. Né? O RET, que é um regime especial tributário, ele está baseado que as empresas adotem o regime especial de tributação. Então você veja como tem coisas interessantes, né? Que só aconteceram, quem deflagrou a criação desse tipo de legislação foi a quebra da Incol. Então, esse é um dos pontos positivos, por exemplo, que eu me recordo. A Incol, como empresa e como engenharia, teve muitas coisas legais também que mudaram o mercado. Eles tinham um kit porta-pronta, eles tinham kits elétricos, kits hidráulicos. Eles começaram a fazer os primeiros ensaios de modularização da construção civil, sabe? Com coisas muito legais, né? Realmente tiveram um problema de gestão e por conta disso, né, a incorporação ela não admite desaforo, eles acabaram quebrando. Mas como exemplo legal eu cito isso. Agora,
Uma coisa grave que aconteceu na época da Encol foi que os bancos, ao perceber a fragilidade do mercado, tiraram o pé do freio. Ou melhor, botaram o pé no freio. Para segurar um pouco o crédito, porque realmente, né? Quanto dinheiro os bancos perderam nisso, né? Secou a torneira. Na verdade, secou a torneira, o crédito imobiliário era praticamente impossível. E aí foi um negócio legal. Na época, a TAR, justamente foi em 98 que aconteceu, além da Encol ter quebrado, aconteceu a crise mundial ali da Rússia e dos tigres asiáticos. Foi uma época ruim, né? O Brasil subiu taxa de juros, financiamento imobiliário secou. E aí, na TAR, junto com um time ali, que muito legal, com o Sandro Westphal, com o Marcelo TAR, a gente concebeu uma operação, que era uma operação de debêntures, que distribuía o lucro para os investidores, o lucro da incorporação. E na época a gente aprovou essa emissão na CVM, conseguimos colocar para fundos de pensão a operação, e essa operação permitiu que a TAR vendesse 5 terrenos e construísse 5 empreendimentos com financiamento garantido pelas debêntures, justamente no momento em que o mercado imobiliário estava sem acesso a crédito. Então, de novo, uma dificuldade que gerou uma solução criativa. Foi a primeira operação que distribuiu o resultado através de debêntures do Brasil. Olha isso! É mesmo? Que interessante. Legal. O meu conhecimento, né? O que eu escutei da Encol, eu ouvi falar uma explicação, claro, é só um comparativo, que eles faziam um modelo bicicleta, até por isso que foi criado a Lei do Patrimônio de Afetação. Então, eu lançava um produto aqui, vendia um pouquinho, pegava um pouquinho dessa grana, comprava um outro terreno, e assim ia fazendo, e uma parte, como você falou, da gestão, não conseguiu controlar tudo e foi dado a quebradeira. Daí, o regime de patrimônio de afetação, no qual, me corrija se eu estiver errado, eu compro um empreendimento e esse dinheiro fica só para esse empreendimento, só para a SPE. Esse dinheiro não pode ser utilizado em outro tipo de recurso. É isso aí. Então, essa grande quebra resultou nessa lei em que hoje você, tanto o incorporador, né, ele fica um pouco mais, de certa forma, blindado, né? Claro, mais dentro da caixa, e o consumidor final também, né, vê o seu risco bem diminuído de acontecer algum problema. É mais ou menos por isso? Explicou super bem. Legal. Professor. Tô aprendendo com os melhores, meu camarada. Tá bom. Daí a gente foi na Encol, zerou o crédito, aí formaram-se novas linhas de crédito, que é essa que você estava falando, de construir empreendimentos e dividir. Isso na final da década de 90, né? Você vê, final da década de 90, justamente por essa escassez de crédito, que os bancos, para você ter uma ideia, ali não era o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive uma escassez de crédito imobiliário, ou uma possibilidade de escassez, porque a poupança está tendo saques violentos, né? A taxa de juros está alta, as pessoas estão sacando a poupança para investir em outras opções mais atrativas. Perfeito. E como o recurso do financiamento imobiliário vem da caderneta de poupança, a fonte está secando e está ficando escasso. Na época, não era problema de fonte. Tinha muita grana na caderneta de poupança. Certo. Os juros altos, mas ainda a poupança era preferida, era a queridinha dos brasileiros, né? O grande problema é que os bancos preferiam recolher o dinheiro do Banco Central sem remuneração alguma do que arriscar o financiamento em 20 anos, na época não fazia 30, né? Para um consumidor que podia virar inadimplente. Então, tinha uma aversão ao risco muito grande dos bancos. E essa aversão e a escassez de recursos para o setor fez com que fosse proposta uma lei, que foi a lei do SFI, que criou o Instituto da Securitização. Foi ali que surgiram, foi em 97 que surgiu a alienação fiduciária, o CRI, como instrumentos, né? A alienação como uma maneira de você retomar o imóvel mais rápido, né? Então, de forma administrativa. Perfeito. Eu sou um banco, eu financiei, então no caso de você ficar adimplente, eu não preciso entrar com um processo que vai se estender durante 10, 15 anos. Eu tenho uma forma mais rápida de retomar o meu bem. Tendo essa forma mais rápida de retomar o bem, eu tenho mais segurança para emprestar novos. É isso aí. Legal. E a taxa de juros até pode cair um pouquinho, porque você reduz o risco. Seguro, né? E o CRI, que é a securitização, Certificado de Recebível Imobiliário, que é a ferramenta da securitização, né? Começou a ser empregado, né? Então, tem operações que foram feitas, por exemplo, vou citar um empreendimento da TAR, que é o New Concept, ali na esquina da Emiliano com a Visconde Nácar,
que ele foi, o financiamento dos compradores foi feito através de CRI. Não existia acesso a crédito imobiliário na época e o financiamento foi feito através de CRI. Olha só. Ô, Kisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho eu já tive alguns clientes que eles corriam de financiamento como o diabo foge da cruz. Eu fiquei sabendo que no primeiro momento do financiamento era bastante complexo para o mutuário, porque ele pagava, chegava no final e ainda tinha um saldo residual a pagar. Você tem alguma informação sobre isso? Acho que você está se referindo, existia uma jabuticaba aí que era o Fundo de Compensação de Variações Salariais. Vamos lá. Caramba. Todo o sistema de amortização... Eu falo porque eu dou aula na UTFPR e os alunos que estiverem... os alunos que estiverem assistindo, eles vão lembrar das áreas de sistemas de amortização. O sistema de amortização ele é feito para que você pague prestações ao longo do tempo e que no final o teu saldo devedor seja zero. Né? Então, se você assume um financiamento a uma determinada taxa de juros, seja no sistema Price, no sistema SAC, que é a amortização constante, seja lá qual for o sistema, você vai pagar, você escolheu 20 anos de prazo, você vai pagar as prestações durante 20 anos e ao final você quitou a dívida. Uhum. Esse é o correto. Na época foi criada uma jabuticaba chamado Fundo de Compensação de Variações Salariais. O que é isso? Foi estabelecido um limite para correção das prestações da casa própria. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a tua prestação era R$1.000, certo? Que iria corrigir todo mês ou todo ano, vamos simplificar falar em ano, todo ano pela variação da TR. Tá. Na época, a TR, vamos supor, deu 40%. Então, depois de um ano, você teria que estar pagando R$1.400, certo? Uhum. De 1.000 para 1.400. Só que criaram essa lei dizendo o seguinte, não, se o salário do Kowalski variar 10%, eu só posso reajustar para 1.100. Ok? O que acontece? Bom, se eu vim de 1.000 para 1.100, saí de 1.000 e eu deveria estar pagando 1.400, esses 300 de diferença, esse tal de fundo vai pagar. Mas não pagou. Né? Então, o que acontecia? Se eu pego um sistema de amortização, que é perfeito, matemático, e eu começo a dizer, não, o saldo devedor corrige TR, mas a prestação corrige salário. O que vai acontecer no final? Eu chego com saldo devedor. Depois de pagar 20 anos, eu chego no final com um baita saldo devedor. Uhum. Muita gente, inclusive, devolvendo imóvel no banco. Dizer, gente, hoje é mais barato eu devolver o imóvel para o banco do que quitar a dívida que ficou monstruosa. Caramba. Esse negócio gerou um baita problema. Entendi. Foram bilhões de reais. O governo acertou essa dívida com os bancos, né? Porque esse fundo, na realidade, nunca existiu. Ele foi insuficiente para quitar essas dívidas. E aí eu sei que, coisa de uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o governo fez um acerto e pagou os bancos, né? Ou está pagando ainda, porque a dívida foi bem alongada. Olha só. Mas é verdade, isso existiu. Muito hoje medo. não, hoje não... Então, esse eu acho que é um assunto legal, né? Porque uma geração anterior, 2 gerações que passaram por isso, elas realmente criaram uma aversão ao financiamento. Não talvez passou diretamente, mas o pai, o vô, alguém passou e fala, não, financiamento não. Financiamento hoje no Brasil, ele é mais seguro? O que você fala sobre o crédito imobiliário em relação ao Brasil? Então, Kowalski, década de 90, década de 80, foram décadas antes do Plano Real, né? Uhum. Nós convivíamos com inflação mensal de 84%. Imagina, 84% de inflação num mês. Num mês. Então, assim, as prestações variavam muito. Né? Eu te falei das obras a preço de custo, por exemplo, você tinha a parcela de prestação variando 60% de um mês para o outro. Meu Deus. E dane-se o salário, né? Porque às vezes o salário não variava vai... igual. Então, ou o salário ou a renda das pessoas, né? Uhum. Então, foi uma época muito ruim, né? A inflação realmente, ela destrói, né, o poder de compra das pessoas. Uhum. E ela destrói qualquer regra de comparação de valores. Ela não é favorável. Né? Ela não é favorável ao desenvolvimento econômico, né? Por isso que a função do Banco Central de combater a inflação é muito importante. Uhum. Com o Plano Real, que ainda levou uns anos né, foi em 94, se não me engano, mas levou alguns anos para 93, que levou alguns anos para surtir efeito, né? Mas a gente chegou numa certa estabilidade, né? Então, às vezes escapa a inflação, vai para 10,
Ok, mas a gente está num ambiente em que a previsibilidade é muito maior. Então, eu diria, graças a essa previsibilidade, é mais fácil para as pessoas assumirem dívidas. Né? Eu sei que eu vou ter uma correção, é justo que eu tenha essa correção, eu estou usando um dinheiro hoje, mas estou deixando de pagar aluguel, estou deixando de... Né? Claro. Então, uma parte do que eu pago de prestação, eu estaria pagando, por exemplo, de aluguel, se não mais, às vezes, depende do caso. Sim. Então, eu diria, hoje, essa aversão ao financiamento, ela diminuiu muito, porque é uma maneira, assim, em todo lugar do mundo, a aquisição de imóvel não é uma coisa fácil, né? Se você não tiver o financiamento imobiliário, você iria tirar do consumo muitas pessoas. Então, ele é uma ferramenta fundamental para o crescimento do nosso mercado, né? Show, perfeito, professor. Aí a gente foi lá na década de Incol e tal, entramos na década de 2000, e eu lembro em 2008, né, falaram sobre a crise do mercado imobiliário. Subprime. Não foi crise do mercado imobiliário, né? Não. O que foi? O que aconteceu em 2008? Então, na época... Que também foi uma outra paulada que deu várias repercussões. Na verdade, em resumo, né, o mercado americano, ele permitia você se alavancar em cima de um imóvel várias vezes. Então, imagine, é como se fosse assim, eu chegasse aqui, você financiou um apartamento e a dívida que você assumiu era 70% do valor do imóvel. Tá. Né? Mercado financeiro, eles chamam de LTV, esse número, né? Que é a proporção da tua dívida em relação ao valor do imóvel. Beleza. Então, 70% do teu imóvel é aquele financiamento. Ok. Aí você decide comprar um barco. Aí você dá o mesmo imóvel em garantia, que vai te consumir mais 20% do valor do imóvel. Já estou em 90%. 70% do financiamento imobiliário, 20% do financiamento do barco. Aí você decide comprar um carro. E você dá o mesmo imóvel em garantia. E aí vai para 110% do valor do imóvel. Então, na realidade, o mercado americano estava tomando um risco, se alavancando, que é o termo que a gente usa, né, em cima do mesmo imóvel, várias né, ou, por exemplo, você perdeu a renda. Você diz, cara, você não quer pegar aqui mais 10% do valor do teu imóvel, eu te adianto um valor, você que está desempregado e tal. Então, cara, era um castelinho de areia, né? E quando ruiu, foi aquela bagunça. Mas ela foi concentrada nos Estados Unidos, né, e Europa, né? Nós, no Brasil, praticamente não sofremos. Foi uma época até que o mercado imobiliário brasileiro cresceu, né? Foi bem interessante. Eu estava lá na época, Natal, e num primeiro momento, para tudo, tal, porque, né, aquela ideia da contaminação, da crise, mas na verdade o mercado brasileiro não sofreu, porque as regras aqui são diferentes. Bem diferentes, porque a gente já tinha sofrido basicamente lá atrás também então, de outras você coisas, tem limite, né? para alavancar uma dívida em cima do... E agora tem o marco legal das garantias, ele permitiu a segunda hipoteca, mas ainda assim o Banco Central estabelece limites. Esse exemplo que eu mencionei de você chegar a 110%, 120% de alavancagem, aqui não vai rolar aqui. Então, tá? quer dizer, o banco está com o dinheiro dele garantido e não vai ter nenhum castelo. Você tem, você tem gordura, né? Porque você deixou de pagar a dívida e o banco retoma o teu imóvel, ele vale 70%. Vai para leilão e tal, vai ser suficiente para pagar o banco e te devolver algum ainda, né? Certo, perfeito. Tá? Eu também ouvi falar, e até me corrija se eu estiver errado, que é um país muito forte, né? Estados Unidos, muito dinheiro lá. E quando o mercado imobiliário foi afetado lá, muitos grandes investidores de lá injetaram dinheiro no mercado imobiliário brasileiro via Bolsa de Valores. E aí, no que me passaram, que eu entendi, muitas grandes incorporadoras de capital aberto tiveram uma posse de valor bastante grande e vieram para várias micro-regiões com potencial. Né? Aqui em Curitiba, pelo menos do que eu vivenciei, né, na prática, eu vi a entrada de um monte de paulista, né? Cirela, Rossi, Gafisa, PDG, Brookfield, todas as empresas de capital aberto que, no que eu entendi, se capitalizaram e vieram, né, para essas... Hoje não tem nenhuma. Isso faz sentido ou não faz muito sentido, Kiso? A abertura de capital do mercado imobiliário no Brasil trouxe muito dinheiro para a mesa, né? Mas o que acontece? Quando você tem um IPO, uma abertura de capital e capta muito dinheiro, você tem que remunerar bem esse dinheiro que foi captado. Né? Normalmente você assume
compromissos morais com os investidores, né, de atingir determinadas marcas, né, determinadas métricas. Então, existe um plano, os investidores gostam do plano e, por isso, compram as ações numa abertura de capital. O que acontece? Essa é a minha opinião, né? O mercado achou que conseguiria ter capilaridade para operar em diversas regiões do país, sem considerar que o mercado imobiliário tem um fator local muito importante, né? Mas só uma dúvida, você acha que foi devido à crise lá dos Estados Unidos que aqui capitalizou? Não foi necessariamente, não foram necessariamente, outros fatores. até porque foi muito espaçada essa abertura de capital, né? Então eu acho, basicamente o que aconteceu eu tenho muito dinheiro em caixa, eu preciso dar resultado, eu tenho que crescer. E aí eu não consigo crescer na minha praça, eu vou crescer Brasil. Né? Só que esse crescimento, algumas empresas conseguiram lidar com isso melhor, né? Através de parcerias, por exemplo, a Goldstein com a Cirela em Porto Alegre, foi uma parceria bem legal, né? Se conseguiu entrar no mercado usando a expertise de alguém local e fazendo uma associação. Perfeito. Funcionou bem com a Rossi aqui em Curitiba, junto com a TAR. Inclusive junto com a TAR. Você estava próximo nisso ali? Durante um período de tempo, sim. Né? Não, vieram projetos gigantescos, 900 unidades ali no Atuba. Tem também Rossi com empresa de Goiânia que funcionou bem. Então existem parcerias de sucesso. Dá para citar a própria Elbor com a RA aqui em Curitiba, né? Que até hoje tem lançado. Estão lançando em Joinville, né? Então... é um incorporador local então a inteligência local com uma incorporadora nacional. Eu acho que o grande modelo, a perversidade do modelo é caixa cheio, preciso gerar VGV e aí eu vou fazer isso de qualquer jeito, né? Começa a comprar terreno ruim, fazer projeto meia boca e não ter resultado, né? Ou seja, as metas elas foram estabelecidas por volume no primeiro princípio e não num primeiro momento e não pelo resultado. Acho que isso que realmente não funcionou. Como eu sou uma capital aberta, eu tenho que mostrar resultados para os meus acionistas. Eu compro um terreno, prometo que vou ter tantos milhões de VGV e o resultado mais ou menos está sendo encaminhado nisso. É que as ondas, né? Por exemplo, num primeiro momento os analistas avaliavam muito o land bank. Land bank é a formação de terreno, né? Que é a formação de terrenos e estimando o VGV de cada terreno. Então, esse número do land bank era um número importante. Né? Beleza. As incorporadoras, para atender o que os analistas entendiam como fundamental, que era ter o land bank, saíram comprando terreno. Nem sempre tão bom, porque eles estavam... Na hora que você sabe, você está operando no mercado, que a meta de uma incorporadora é comprar terreno, os preços sobem. Né? Então, muitas vezes você compra mal, compra em lugar ruim, compra o terreno que ninguém quer, né? Porque quem está no local sabe operar bem, quem é de fora nem tanto. Né? Depois, a meta passou a ser VGV lançado. Então, vamos lançar a qualquer preço, a qualquer... Né? E, por fim, veio a cobrança, né? Porque o que o acionista quer no final do dia é resultado. Né? E aí, essas métricas anteriores de Land Bank e de VGV lançado, obviamente, não conversavam com o resultado. E aí começou a queda, a derrocada aí desse modelo de expansão, né, que aconteceu. Porque a gente viveu, não sei se a palavra boom é o correto, mas de 10 até 15 ali... Tudo que era lançado... Até um pouco antes, é verdade. Né, 14, 15 ali, né, mais ou menos. Tudo que estava sendo colocado no mercado, eu lembro de lançamento que era vendido no dia. Tanto que hoje eu volto falando dos nossos empreendimentos e falo, nossa, estou voltando a 12, 13 anos atrás, quando se colocava no mercado um empreendimento de 200 unidades, se vendia em uma semana, às vezes mesmo. Né? Isso aconteceu mesmo em 2010. Aconteceu. Né? Por que se vendeu tanto nessa época? Você sabe? Você tem alguma suspeita? Olha, eu acho que, primeiro... São vários fatores. Vários fatores. Eu acho que a economia ajudava. Eu acho que o trabalho de marketing que essas empresas fizeram também foi muito legal. Foi um salto em relação ao que a gente tinha. Né? Os produtos também vieram. Os produtos vieram condomínio clube. Né? O condomínio clube, por exemplo, a gente viu crescer muito nessa época. Sim, né? Eu falo muito do condomínio clube, porque antes você tinha lá vamos imaginar um popular 1.0, sem ar, sem direção, sem vidro, sem nada. Ele, né, cumpria o dever, só que de repente o curitibano, o mercado no geral, viu o carro com ar-condicionado, direção, vidro, trava elétrica e mais um monte de acessórios que facilitavam a vida. E por isso foi
o condomínio clube virou um sucesso e ainda é um sucesso. Ainda né? eu acho que o produto mudou, melhorou, mas o marketing também deu um salto, né? Eu acho que a conceituação dos produtos, os lançamentos, a grandiosidade dos lançamentos, né? Shows, pô, era algo assim fantástico, né? Então acho que o mercado realmente conseguia colocar a velocidade de vendas subiu muito nessa época, né? Agora foi um modelo que não se sustentou, né? Logo depois veio a crise, né? A gente 2016 ali. 2014, 2015 foram anos ruins, né? E aí o mercado começou a cobrar o preço, né? Aí foi principalmente por causa da economia também, né? Ou não? Não, e uma coisa também que acontecia. Esse movimento de comprar com pouco sinal. Tinha muita gente que ganhava dinheiro comprando uma unidade hoje e vendendo daqui a 30 dias. Sim. Né? Porque como acabava muito rápido e o preço ia subindo, a pessoa dava 10 mil reais de sinal numa unidade de 500 mil. No mês seguinte a tabela virava para 600, ele conseguia vender por... esse 10 mil virava 110, né? Virava 100. Então, assim, isso levou a acontecer uma coisa também, que foram os distratos. Eu acho que foi o grande vilão da história. Porque enquanto o preço está subindo, a demanda está alta, você tem aquele mercado positivo, a espiral positiva. Beleza. Chegava nas entregas, a pessoa pagava a parcela de chaves ou vendia facilmente o imóvel e realizava o lucro. Quando o mercado começou a virar, foi a crise econômica, né, da época da Dilma, né, o mercado começou a virar, as pessoas não conseguiam ter um preço na entrega tão bom quanto esperavam, e aí começou os distratos, né? Começou os distratos e acho que boa parte das empresas que quebraram ou tiveram dificuldade financeira foi muito por essa gestão, né? Eu conheço alguns empreendimentos, inclusive aqui em Curitiba, que foram vendidos 2 vezes, né? Você vendeu o empreendimento no lançamento, praticamente 80%, 90% das pessoas que compraram distrataram, né? Meu Deus. E aí você tinha que vender já numa época que o imóvel já estava entregue, tinha outros custos, IPTU, condomínio. Tinha mais concorrente, tinha outros fatores. E aí acho que outro marco importante, acho que isso levou o mercado a se mobilizar e criou a lei dos distratos, porque não existia pênalti antes. Né? A pessoa comprava, não queria mais, devolvia e queria o dinheiro de volta, né? Basicamente era assim que funcionava. E aí existia também a questão do incorporador, né? Eu terminei a obra, eu tenho um plano, né? Eu comecei lá 5 anos atrás, aprovei o projeto, 3 anos construindo. Opa, entreguei, tô precisando da minha grana. E às vezes a pessoa não conseguia pagar, ela entrava com processo judicial, alguma coisa, e o lucro do incorporador ficava para daqui a 3, 4 anos, né? E isso é a lei dos distratos, né? Que veio para resolver essa dor do incorporador, de certa forma. Na verdade, a lei dos distratos, ela colocou uma barreira de saída, né? Porque, uma barreira de saída. Porque, vamos lá, o incorporador, ele recebe o dinheiro do cliente que comprou o imóvel e investe esse dinheiro em tijolo, em concreto, em aço, ou seja, ele está construindo aquele empreendimento. Perfeito. Se você levanta a mão e diz, quero meu dinheiro de volta, não quero mais a unidade, quero meu dinheiro de volta. Você tem que vender aquele tijolo, aquele concreto de novo para poder devolver, certo? Perfeito. É o lógico. Da forma como estava estruturada e a justiça entendia na época, a incorporadora era obrigada a devolver esse dinheiro independente de realizar a venda da unidade ou não, tá? E isso machuca fluxo de caixa, porque você está com o dinheiro imobilizado ali, né? Sim. Se você não vender, não tem como pagar. Na hora que a justiça diz para devolver, você se descapitaliza, muitas vezes fica com capital de giro negativo. Então, o que a lei veio fazer? Veio criar regras, né? Ou seja, você quer destratar? Ok, sem problema algum, mas tem uma multa a ser paga, né? Essa multa, dependendo se você tem patrimônio de afetação ou não, ela varia, né? Tem uma multa a ser paga e a comissão de vendas que você pagou, ela é devida, foi um serviço prestado. Né? Então, isso foi colocado em lei, em pauta, que facilitou, no caso, o repasse, ou devolver, ou, de certa forma, o dinheiro e agilizar o processo, né? Exatamente, ter mais segurança jurídica, né? Poder trabalhar jurídica com mais tranquilidade, né? Pois é, essa lei é de 18? Eu acho que é por aí, 17, 18, mais ou menos, logo depois desse acontecimento, foi 18. Aí acho que é por aí, sim. Aí a gente entra 2020, pandemia. Você vê, outra coisa maluca, né?
Pandemia, putz, ia acabar o mundo, né? Ninguém tinha renda, ninguém tinha, né, os negócios fechando, né? Sim, um monte de empresa quebrou. E o mercado imobiliário viveu um dos seus maiores momentos. Navegou ótimos. E quando eu falo mercado imobiliário, eu estou me referindo a lançamento, estou me referindo a aluguel, estou me referindo a mercado secundário, né? Os imóveis usados. Porque todos, tirando o imóvel comercial, né? A loja Sim. e o conjunto comercial ou laje corporativa. Esses sofreram um pouco mais. Esses sofreram, pela falta de serviço, pela falta de empresas. Todos né? os demais navegaram muito bem, né? Inclusive na locação tinha o giro aumentou muito, né? Porque a gente tem hoje um giro no Brasil. Normalmente as pessoas assinam um contrato de 30, mas em média ficam 24 meses no imóvel, né? Esse giro de estoque, o giro de casa, vamos dizer assim, passou a 18 meses em média na pandemia. Então, as pessoas procurando sair do apartamento para uma casa com jardim, outros, o apartamento que não atendia mais porque tinha 3 pessoas morando e as 3 pessoas precisando de espaço para home office, ou seja, se precisava de um apartamento, uma casa maior, né, que pudesse ter esses espaços, né, para atender aula remota, para atender trabalho remoto, né? Então foi uma época que o mercado estava esperando encolher e na verdade teve um processo de expansão, né? Eu vi que foi recorde de financiamento imobiliário. Nunca se financiou tanto imóvel nos 500 anos de Brasil como na pandemia. É verdade. Que loucura, né? Mas eu sempre falo, Kiso, que o imóvel ele serve para atender hábito, necessidade e comportamento, né? Eu acho que a gente estava no giro antes da pandemia, no giro, tô trabalhando, saio de manhã, chego à noite em casa e tal, e de repente, tô trancado dentro de casa. Né? A academia que você ia não pode mais ir, o restaurante que você gostava está fechado, e foi assim, né? Com 2 filhos em casa, o apartamento tem 1 quarto, né? E preciso de um pouco mais. Então, eu acho que foi uma época em que as pessoas reveram os seus hábitos, os seus comportamentos, né? E buscaram essa melhoria na qualidade de vida, porque o upgrade foi um dos fatores mais apontados pelo que eu vi na pesquisa, né? O de 2 foi pro de 3, o de 3 foi pro de 4, teve o que saiu de casa, teve a locação de imóvel pequeno, né? De certa forma, como é que eu posso falar? Para atender a demanda das pessoas que estavam ajudando outras, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Foi bizarro. Eu acho que foi uma época de mudança de hábito muito forte, né? Pessoa habituada a passar 8 horas por dia em casa começou a passar 24 horas por dia, né? Ficou então, doido ali, falando, não, preciso de mais espaço, preciso de um verde, preciso de uma vista, preciso de um gramado, né? Essa foi a busca, né? Eu acho que esse foi o botão que foi apertado ali que mudou. E mudou muito, né? Porque os próprios hábitos, né? A gente estava falando um pouquinho também, né? Da tecnologia, né? Do home office, né? O que você vê alguma mudança nesses últimos 4, 5 anos aí, desde... né, nos hábitos da venda de imóvel, no mercado imobiliário? O que você... Olha, primeiro, eu acho que do ponto de vista pessoal, nas empresas e tudo mais, o trabalho remoto deixou de ser mal visto, passou a ser uma coisa normal, né? Bacana. Então, a pessoa trabalhar de casa ou remotamente, para algumas funções é muito tranquilo, né? Eu mesmo no meu time ali, eu tenho gente trabalhando de São Paulo. Na empresa tem gente que trabalha da Holanda, que trabalha, sabe? É uma coisa normal hoje em dia. Acho que me parece isso positivo, né? Dependendo da função, dependendo da área, né? Eu acho super positivo. O imóvel sempre teve a coisa do contato pessoal. Em algum momento você vai ter que ter agendado uma visita para conhecer o imóvel, né? Certo. Mas até isso, eu cheguei a ouvir relatos na época de que teve muita transação online, né? Sim. Não é a maioria, mas aconteceu. Contamos aí os últimos 30 anos no mercado imobiliário, né? Acho que tem bastante conteúdo, bastante história, bastante conhecimento de como que é a estrutura do mercado imobiliário. Mas depois da pandemia teve muitas mudanças, né? Que a gente estava falando. O que você fala dessa nova tecnologia do presente agora, a tal da inteligência artificial, meu parceiro? Pois é, eu vejo muita coisa legal acontecendo. Eu não quero nem olhar para frente porque vai vir que a gente começa a alucinar, como é o termo que eles usam para inteligência artificial. Mas uma ferramenta legal que eu vi esses dias chama Laís, né? Ela faz a pré-qualificação de leads. Então,
O que eu achei muito bom é o nível de conversa que você consegue ter com essa ferramenta, né? Uhum. E eu tive relatos, inclusive, de corretores que estão usando, em que a pessoa, quando eles fazem o agendamento, eu já vou comentar, né? Quando vai fazer a visita ao imóvel, manda lembranças para a Laís, manda um abraço para a Laís. Ou seja, de fato, as pessoas acham que estão conversando com um ser humano. Olha né? isso. Tamanho é a qualidade da interação que elas estão tendo com a ferramenta. Então, o exemplo, a pessoa fez contato com a imobiliária e, olha, eu gostaria de saber quais imóveis vocês têm para vender na região do centro, entre 30 e 40 metros quadrados. Ela vai dar o boa tarde, boa noite, bom dia, ela trabalha 24 horas, né? E vai em seguida, sim, vou fazer aqui a pesquisa. E mostra todos os links ali dos anúncios, né? Eu tenho essas opções aqui que te atendem. Posso ajudar com alguma informação específica? Esse imóvel aqui que você me mostrou, ele tem churrasqueira na sacada? Ela vai responder se tem ou não tem. Se a pessoa começa a falar por voz, eu estou no carro agora e eu queria agendar uma visita. É possível? Pois não. Vou te mandar a agenda para você clicar na melhor dia e horário. E aí a pessoa clica e ela vai dizer, olha, quem vai te atender é o Kowalski, né? No 15 horas do dia tal, para te mostrar esse imóvel no AIA, que seja. Está acabando, né? Mas que seja. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, porque ela tira esse atendimento de topo de funil até a agenda, é onde o corretor perde mais tempo hoje. Sim, né? sim. A conversão final de um lead para venda é de 1,5%. Conversão é 1,5%. Precisa entrar 100 para eu fazer uma venda e meia. É isso aí. 100 leads desse tipo, assim. Quando você tem uma visita, normalmente é uma venda para cada 10 visitas. Então, a gente está usando... Essa ferramenta permite que o corretor use o seu tempo naquilo que é mais... que ele tem mais chance de ganhar dinheiro, né? E onde ele é mais importante, que é demonstrar o imóvel, apresentar o empreendimento, poder falar, ter interação pessoal com a família, com a pessoa. Então, você acaba colocando uma ferramenta numa camada de atendimento que é fantástica, que é enriquecer esse lead até o momento da visita. E você coloca o corretor para fazer vamos dizer assim, o atendimento na visita e o fechamento. A conexão entre seres humanos, né? E muita coisa nova vindo, análise de documentação. Assim, é genial, é bizarro o que vem pela frente, tá? Ferramenta de banking, que você bate uma foto ali, por favor, me faz um Pix aqui que eu quero comprar 2 sacos de pipoca. Tem lá o Pix, ele consegue entender o cartaz, ver qual que é o preço da pipoca e mandar o Pix pro pipoqueiro, sabe? Então, tudo interagindo de forma natural com essas ferramentas. Então, vai vir muita coisa, sabe? Eu não sei exatamente o que, mas olhando para presente, já existem ferramentas capazes de suprir o trabalho braçal ali, aquele trabalho chato, né? Que não gera receita para o corretor. Perfeito. Através da inteligência artificial. Nós mesmos, na Loft, estamos disponibilizando agora uma ferramenta na fiança locatícia que permite que o pessoal da imobiliária muitas vezes tem dúvida, né? Sobre prazo, sobre qual é o percentual, qual que é o nível o múltiplo de garantias que a gente está oferecendo. Tudo isso pode ser respondido através de uma ferramenta na nossa plataforma. Olha quanto tempo que a gente começa a economizar, quanto que a gente começa a ganhar em escala, né? Em produção e tudo mais, né? Sensacional, né? Mas deixa eu pegar o momento presente também, Kisa, e perguntar economicamente, né? Economicamente, eu acho que você tem bastante informação disso. O que você acha, o que você está vendo nesse momento, né? Em relação ao mercado imobiliário, em relação à taxa de juro, emprego, vai ter muito lançamento? Qual que é a tua visão econômica para esse momento de 2024 agora? Então, eu não sou economista, é difícil falar de economia com a precisão que os economistas falam, né? Mas acho que a percepção de mercado que a gente essa tem é a ideia. É de um mercado muito equilibrado, assim, o mercado de Curitiba, o que ele está lançando e produzindo em relação ao que ele vende no mercado primário, é um mercado super equilibrado. Então,
não é aquele mercado que está produzindo muito mais do que vende, né? E aí gera aquele estoque e no futuro você enxerga os preços vão cair. Não. Eu acho que ele está equilibrado e até com viés de alta aí nos preços, né? Olhando o mercado secundário e aluguel, são mercados que vão crescer muito no Brasil. E aí eu estou falando não só de Curitiba, eu estou falando do Brasil. Vai faltar imóvel. Nós temos uma população que a pirâmide está envelhecendo. Nossa pirâmide etária, a população brasileira está envelhecendo. E quando a população envelhece, significa que tem os filhos saindo de casa, casando e vão consumir imóvel. Migração de população rural para urbana está aumentando a população urbana. Estamos na casa aí, vamos chegar em 90% da população em 2030, hoje deve estar em 85%, só esses 5%. Calma lá. Muita... 85% da população não está nas cidades. Está nas cidades. Tá? Então, olhando Rapaz, hoje... pensar que há 200 anos atrás era totalmente contrário, né? 200 anos na época da industrialização, né? Porque foi aí que a galera começou a chamar o pessoal para a cidade, era a pirâmide invertida. Em 200 anos, mudou. Então... Assim, a sensação, olhando esses dados, né, de sociodemográficos, é que vai faltar imóvel no Brasil. Tá? Vai faltar imóvel para locação, vai faltar imóvel para moradia. E, claro, quando falta imóvel, a tendência dos preços é subir. Né? Oferta e demanda. Mas, então... E a gente já vê em algumas praças, né? Por exemplo, você pega... Eu vou com frequência a Campo Grande, faço parte do conselho de uma incorporadora de lá, chamada Evo, Joy, que é a linha de produtos, né? É inacreditável a demanda, né? Um estado que está recebendo investimento, além do agro, que é forte, né? Mas também com investimento forte ali na indústria de celulose, papel, crescendo, né? Então, o que eu olho assim no país em geral é realmente o mercado imobiliário crescendo bastante e com previsão de crescer ainda mais nessa década. Antes do podcast, a gente estava falando num número, né? Em relação à locação. Qual que é o tamanho do mercado de locação hoje do Brasil? Residencial e comercial somados dá 160 bi. Só o residencial é 120. Tá? A maior parte é residencial. 160 bilhões anualmente é o que o Brasil movimenta com locação. É isso. E de venda? Venda somando todos os mercados, né? Mercado primário, secundário, casa, terreno, tudo... 965 bi, arredondando 1 trilhão. Tá? 1 trilhão de reais. Esse é o tamanho do nosso mercado de movimentação. 1 trilhão 160, né? Se pegar os dois ali, né? É isso aí. É muita coisa, meu camarada, é muita coisa. É um mercado muito grande, né? Eu estava falando com um engenheiro nesses tempos aqui, o Kurt, e a gente estava comentando sobre o tamanho do mercado e a dificuldade que são as mudanças, né, nele. E a gente está passando por um momento, como você mesmo comentou, do envelhecimento da população, a falta de mão de obra realmente qualificada. Hoje, a geração Z, né, ela não quer mais entrar no canteiro, ela não vai entrar mais no canteiro de obra, e a gente vai precisar de outras mudanças para que o nosso mercado continue. E aí você vem e me fala que ainda a gente vai passar por falta de moradia, sendo que a gente não está conseguindo nem atender a demanda necessária para a data atual. Caramba, meu parceiro. E aí? Eu acho que tem algumas frentes boas, algumas apostas boas aí para ajudar a suprir essa demanda, tá? No lado da locação, além do que é ofertado, né, que hoje é pouco, se conversar com o imobiliário que toca a locação, você vai ver que o grande problema delas não é o inquilino, né? Não é arrumar inquilino, é arrumar o imóvel, né? O proprietário queira deixar o imóvel para alugar. Mas tem algumas coisas legais acontecendo, por exemplo, pegando a Lugo, que é do grupo MRV, que está operando num negócio chamado Multifamily, que é construir prédios para locação. Hoje mesmo tive conversa com a Brookfield, que é um fundo canadense, que está investindo na aquisição de prédios para fazer a locação multifamily, ou seja, prédios... No mercado americano, o multifamily atende 30% das locações residenciais. No Brasil, 0 ainda. Né? JFL, Lugo são as primeiras iniciativas que a gente tem aí de empresas focadas no multifamily. Então, tem muita frente, tem muita coisa para acontecer nesse mercado.
E acho que assim, é um mar de oportunidades, né? Para a gente que é corretor, né? Porque a gente que atua no mercado imobiliário, acho que a gente tem um mar de oportunidades aí pela frente. Pegou essa, meu parceiro? Pegou o que o professor falou? Que show. Isa, nosso horário está encerrando. Eu acho que você tem assunto para passar aqui por mais umas 5, 6 horas, mas eu quero finalizar. A gente até falou um pouquinho, né, das quantidades de oportunidades para o futuro, mas principalmente em relação ao mercado imobiliário, plantas, conceitos, mudanças. O que você vê para o futuro dos imóveis como um todo? Putz, uma vez eu fiz uma listinha, eu parei em 13. Ô, louco! Já tem até uma lista. Não, já. Mas assim, primeiro, eu acho que tem uma grande oportunidade quando a gente fala no centro das cidades. Eu acho que Curitiba também precisa de revitalizar os centros, sabe? Uhum. Uma das formas, é claro, com lançamento imobiliário no centro. Na hora que você leva gente para morar e para circular à noite, você melhora a segurança, você gera oportunidades para o comércio local. Legal. Então, esse investimento no centro eu acho super importante. Acho que a prefeitura tem que ser um vetor para isso. Uhum. Você imaginar que poderia existir um incentivo, por exemplo, para você pegar apartamentos no centro que estão abandonados, velhos, imóveis em geral, que poderiam ser revitalizados. Uhum. Então, um incentivo reduzindo IPTU, um incentivo Perfeito. cobrando um ITBI só, né? Porque normalmente o arquiteto que compra lá para fazer a reforma, arquiteto engenheiro, ele paga o ITBI na compra e depois, quando ele vende, o comprador paga outro ITBI. Uhum. Já tem cidades como São Paulo que só cobram um ITBI se essa compra e venda acontecer num período de 18 meses. Então, olha, são movimentos legais, sabe? Assim, a própria prefeitura... para fazer aumentar o giro. Aumentar o giro. Interessantíssimo. Então, incentivar a construção no centro, eu acho que é um negócio importante. Eu fico pensando, por exemplo, se a população está envelhecendo, significa que eu vou ter mais velhos do que jovens, né? Óbvio, né? Em algum momento. A população vai deixar de crescer no Brasil lá por 2050, 60. Nós já temos uma taxa baixa e vai começar a decrescer, como acontece na Europa. E aí eu fico pensando, será que vai precisar de tanta escola? Tem escola que vai ter que ser ressignificada. Uhum. Vão virar o quê? Daí vão virar asilos, vão virar centros de convivência de terceira idade, eu não sei. Mas eu acho que o poder público tem bastante coisa para se pensar. Ano que vem é um ano aqui em Curitiba para discussão de plano diretor. E eu acho que muitas dessas coisas precisam ser discutidas. Outra coisa legal é a questão dos automóveis, né? A gente tem aí, na própria legislação de uso do solo, a exigência de se fazer vagas de garagem num mundo que cada vez mais está utilizando o transporte por aplicativo, né? Sim. Por que tanta garagem? O que vai ser feito com tanta garagem, né? Uhum. Nós temos subsolos aí na cidade que tem vagas ociosas. Que destino que a gente pode dar para isso? Pode virar depósito? Pode virar o quê? Pode virar moradia se eu tiver um sistema de troca de ar eficiente? Eu não sei. Mas eu acho que tem muita coisa nesse ramo imobiliário, muita oportunidade, né? Tem gente especializada em BTS, né? Pegar ali o exemplo do Sérgio, da Estruturar, né? Se especializou num negócio super legal, que é você fazer construção sob medida, né? E já pronta para a empresa. Então, assim, é um mar de oportunidades. Assim, o mercado imobiliário é um mar de oportunidades. Eu acho que quem está começando, quem já está nesse mercado, tem que aproveitar, se especializar, estudar para poder ganhar dinheiro. Vou seguir seus conselhos, professor. Vou seguir seus conselhos. Parceiro, obrigado mesmo, de coração. Eu acho que uma mente igual a tua, que passou tanta coisa assim, pra gente é um privilégio. Para quem está assistindo também, com certeza, evoluiu nesse capítulo. E já fica o meu convite para um próximo, daqui uns 15, Boa. 20 dias. Não, aí legal. a gente vai trocar uma outra ideia, porque é um privilégio poder aprender. Isa, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Não, mas peraí. Passa um recado para essa galera aí que está vendo a gente, que é do mercado imobiliário, que, né, simpatiza com esse movimento. Gente, eu acho que vocês estão um baita no mercado. O Kowalski falou alguns números, né? Seja locação, seja compra e venda, seja lançamento imobiliário. Se dediquem, aprendam, melhorem tecnicamente o que vocês puderem, porque é um mercado que dá o prêmio, né, para quem é um bom corretor é alto, sabe? É um mercado que consegue remunerar bem. Eu acho que vocês que estão no mercado, não desistam, aprendam e sigam em frente. Não, e o legal é que aqui a gente é visto também, por consumidor final. Eu já tive cliente que veio pra gente e tudo isso que a gente passou, meu parceiro, é fantástico para entender, né? Todas essas nuances, né? Legal. Mas acabou o nosso tempo, Kisa. De coração, Legal. irmão, obrigado mesmo. E já tô ansioso pela próxima aula, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau.